God's still at work, isn't He? Deus ainda está movendo, não está? I'm so grateful. Estou muito grato. And I'm sure many of us can have a testimony just like that. Eu sei que muitos de nós também podemos ter um testemunho assim. Tonight we've asked Pastor Peter to come up and share with us the Word of God. Pedimos ao pastor Peter para compartilhar a palavra conosco hoje à noite. And Jose offering to interpret for him. A Rose você vai interpretar, traduzir. Open your minds and let God enter you and let Him speak to you tonight. Então abre o seu coração e deixa o Senhor falar com você essa noite. Well, I'm not quite sure what to say after that testimony. Eu não tenho certeza do que eu posso dizer depois desse testemunho. I think that was a pretty good sermon the way it was. Já foi um sermão muito bom, do jeito que foi. I remember when Alex called me more than once when I was in the hospital. Eu me lembro quando o Alex me chamou mais de uma vez quando ele estava no hospital. And in a similar way, I also had an experience when E de um jeito bem similar, eu também tive uma experiência igual. I was certain that I was dying. Eu também estava certo de que ia morrer. And I told my wife the same thing. E eu I'm falei going para to be minha with esposa Jesus. as mesmas coisas, que ele está com Jesus. I'm grateful that God spared my life and Alex's life. Eu estou feliz de que Deus livrou a minha vida e a vida do Alex. But it also leads me to believe that God's got a purpose for our lives. Mas também me leva a levar que Deus tem um propósito para cada um de nós. It struck me after what happened to me. Eu fico impressionado com o que aconteceu comigo, intrigado. I thought to myself, I was certain that I was going to die, and I Eu tinha didn't. certeza de que eu ia morrer aquele dia. Eu pensei comigo mesmo. And I don't know if Alexis thought about this, but I thought to myself one day, God's got a purpose for me if He left me alive. Eu não sei se Alex pensou nisso, mas eu pensei, Deus deve ter um propósito para mim, na minha vida. And I don't know, sometimes we don't think about that until we come really close to death, possibility of A death. gente realmente não pensa sobre isso até a gente estar bem perto da morte, ou da possibilidade de morrer. I'd like to think just a little bit more seriously on our relationships this Eu evening. gostaria de pensar mais seriamente sobre os nossos relacionamentos essa noite. And the question that I'd like to ask you is, do you love your father? E uma pergunta que eu gostaria de perguntar para você: você ama o seu pai? I'm asking that question, I guess, primarily because we are celebrating the month of the family. Eu estou perguntando essa pergunta porque a gente está celebrando esse mês, o mês da família. But I'd like to talk specifically in relation to a story that has to do with the relationship in regard to a father. Mas eu quero falar disso em relação a uma história que existe na Bíblia em relação ao pai. I believe that all of our relationships really begin foundationally with our relationship with God the Father. Eu acredito que todas as nossas relações acontecem fundamentalmente com a nossa relação com o pai. If your relationship with God is not good, your relationships horizontally will be affected. Se a sua relação com Deus não é boa, sua relação com as pessoas vão ser afetadas. At best, if your relationship with God is not good, your relationships will be superficial on a horizontal level. Se a sua relação If your relationship with God is not good, your horizontal relationships will be superficial. Se a sua relação com Deus não é tão boa, a sua relação com as pessoas vão ser bem superficiais. I recently ministered to a particular man. Eu recentemente ministrei na vida de um homem. He came to our church down in Northfield with his wife. Ele veio para a nossa igreja com a esposa dele na nossa igreja em Northfield. I didn't know anything about the couple. Eu não sabia nada sobre esse casal. I later discovered that this was the first time that this man ever knew that he had set foot inside the church. Eu depois descobri que aquele rapaz foi a primeira vez que ele colocou o pé na igreja. He was actually not a rapaz, he was a
probably about my age. Então, rapaz, Yeah. ele era um homem mais velho. Yeah. Não queria chamar você de mais velho. Thank you. Anyway, you can call me mature. This couple came to the front of the church once and they asked for prayer. Esse casal veio para a igreja e pediu oração. And I prayed for them, and they didn't share any of the details, but they said, we need prayer, we're hurting. Eles pediram oração, eles pediram para que eu orasse para eles e eles pediram, nós precisamos de oração. And so I afterwards set up a time when I could meet this man. I wanted to meet with the man before meeting with the couple. E logo depois eu queria separar um tempo para conhecer esse homem. So we set a date, a time, and I went to his house. Eu separei uma hora, um dia e fui até a casa dele. And this man, as we were sitting at his table and we were having a cup of coffee, he started to share, open up and share about his life. Enquanto estávamos sentados na mesa conversando, ele começou a compartilhar algumas coisas sobre a vida dele. I might just proceed by saying that before I left for this meeting, I'd asked God, I ask you that you give me a specific word for this man. Antes de eu encontrar com esse homem, eu pedi a Deus que Deus me desse uma palavra para eu ter sabedoria de como conversar com esse homem. Yeah, I didn't want just a Bible verse. I wanted a specific word for this man. Eu não queria simplesmente versículo, eu queria uma palavra específica para ele. And so, as I'm talking to this man, Enquanto eu conversava com esse homem, he's telling me about a lot of the mess in his life. e quando eu conversava com ele, ele falava sobre muitas coisas da vida dele, de dificuldades que ele teve. And I suddenly realized that he was unloading and telling me everything about his heart. De repente eu descobri que esse homem estava falando tudo que estava no coração dele. And it suddenly struck me, this man needs to give his heart to Jesus. E eu pensei, esse homem tem que entregar o coração dele para Jesus. And so I told him at that moment, I said, you know, you've told me everything about your life. De repente eu falei para ele, olha, você falou tudo sobre a sua vida para mim. And basically, you've shown God everything that you can do with your life without Him. E simplesmente você falou tudo da sua vida que você podia fazer sem Deus na sua vida. I said, how about if we let God, you tell Him everything that you just told me. E se você chegasse para Deus e falasse tudo que você acabou de me falar? And give Him an opportunity to transform your life in a way that you could never have done. E dar a Ele a oportunidade de transformar a sua vida de uma forma que nunca foi. And so he said, yeah, I'm willing to do this. Eu estou pronto, eu posso fazer isso. And I could hardly believe it. I thought, this guy is ready to receive Jesus. This is really cool. Eu pensei comigo mesmo, esse homem está pronto para receber Jesus na vida dele. And so there we prayed and he asked the Lord into his heart. E ali nós oramos e ele entregou o coração dele para Jesus. And afterwards I went home and I told Nancy, my wife. Depois eu cheguei em casa e falei com a Nancy. And her reaction was this, praise the Lord! E a reação dela foi, aleluia! And she said, yesterday all the women were praying and we prayed for his salvation. E ela disse que ontem estava orando com as mulheres e orou pela salvação deste homem. They hadn't known really anything about him at all. Elas nem sabiam o que estava acontecendo com este homem. But what I'm noticing about this man is that he's coming to men's prayer meeting. E o que eu tenho aprendido é que esse homem tem vindo para as reuniões de homens. He and his wife are coming to church. Ele e a esposa têm vindo para a igreja. And the neat thing about it is that his relationship was restored with God. E uma coisa legal é que a relação dele com Deus estava sendo restaurada. But also, I'm noticing that it's affecting his horizontal relationships. Mas eu também vi que como resultado afetou o relacionamento dele com as He's pessoas. got 4 daughters. Ele tem 4 filhas. And he's starting to be able to dialogue with them again. E agora ele começou a desenvolver um relacionamento de diálogo com as filhas. And his relationship with his wife is improving. E a relação dele com a esposa está crescendo. You see, God is putting his life back together. Deus está colocando a vida dele em ordem. And that's what God wants for your life. E é isso que Deus quer para a sua vida. He wants for my life. É isso que Ele quer para a minha vida. He wants you to live in harmony and in love and in peace with Him. Ele quer que você viva uma vida de comunhão, de amor com Ele. And He wants us to live well with one another. Ele quer que a gente viva bem uns com os outros. I'd like to read a story. It's actually a parable that Jesus told. Eu gostaria de ler uma parábola que Jesus falou na Bíblia. It's actually, you might know the parable, at least the beginning part of it.
Talvez você saiba um pouquinho dessa história, pelo menos o começo dessa We parábola. typically call it the prodigal son. Nós chamamos de a parábola do filho pródigo. And it talks about this, there was a family with a father and two sons. E fala sobre essa família que tinha um pai com 2 filhos. And the youngest son decided that one day he wanted to collect his inheritance before his father died, E um dia o filho mais novo chegou para o pai e falou que queria a herança dele. which was very rude. Que foi um pouco rude. It was Antes do pai morrer, dishonor to his father. foi uma desonra para o pai. But he basically said, Dad, give me my money. I wish you were dead already, but I'll take it beforehand. Ele basicamente falou para o pai: pai, me dá o seu dinheiro, como se o pai já tivesse morto. So this son disappeared and spent a number, doesn't say how long, but maybe it was years, just living his life in a reckless way. Esse filho desapareceu. Ninguém sabe por 1 ano ou mais, mas ele simplesmente saiu. And you possibly know the end of the story, that one day he was giving food to the pigs, E você possivelmente sabe da história que um dia ele estava lá dando comida para os porcos, which was about as low as you could get for a Jew. que seria tão baixo, o mais baixo que você podia ficar para um judeu. And finally the Bible says he came to himself. E finalmente a Bíblia fala, ele chegou à conclusão: And he said, I would be better off even as a servant for my father. eu estaria melhor se eu fosse um servente do meu pai. And so he made the journey back to his father. When his father saw him, Ele fez a jornada de volta para o pai. Quando o pai viu o filho, he had compassion on his son and ran out and embraced his smelly son. o pai teve uma compaixão tão grande com o filho que ele abraçou o filho. And you can imagine he was smelling like pigs. Imagina que ele devia estar fedendo como um porco. And so the son, right away, the father has restored him to fellowship. E na mesma hora o pai restaurou a relação com o filho. And the father says, let's get the best robes for my son and put a gold ring on his finger. E o pai disse: vamos pegar o melhor roupão para esse meu filho e um anel no dedo dele. Then we're going to have a grand feast and we're going to invite everybody. Vamos ter uma festa enorme e convidar todo mundo. In the Bible, I'd like to read it now. It says, beginning with verse 25. Eu gostaria de ler agora, começando no verso 25, em Lucas. While all of this is happening, we've got the other son, the older son. Enquanto tudo isso estava acontecendo, nós também temos o filho mais velho. And the older son was in the field working. E o filho no campo trabalhando, o filho mais velho. So get the picture. You had the younger son that disappeared and spent all of his father's fortune. Então imagina, imagina na sua mente o filho mais velho trabalhando, enquanto o mais novo. Meanwhile, the oldest son is faithfully serving his father day after day after day. O filho mais velho trabalhando dia após dia, He's doing all the right things. fazendo tudo que era certo, He's working hard. trabalhando duro, He's getting his job done. terminando seu trabalho, And he's a son, an example to all sons. e um exemplo de um filho para todos. So it says in verse 25, now his older son was in the field, and he came and drew near to the house. He heard music and dancing. I'll just read it, then you can read it. In verse 26, and he called one of his servants and asked what these things might mean. These things meant. And he said to him, your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound. This older son, however, he was angry, and he refused to go in. His father came out and entreated him. But he answered his father, look, these many years I have served you, and I never disobeyed your command. Yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him. And he said to him, son, you're always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive. He was lost and is found. 25 through 30. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximava da casa, viu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo.
Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens e com as prostitutas matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. There's something to notice here that in the Middle East, traditionally, if somebody like this younger son had done what he did, Alguma coisa para lembrar aqui é que no Middle West, quando alguma coisa acontece assim, um evento como este, normally this younger son who had dishonored his father would have been taken to in public and he would have been given a beating. normalmente o filho desse que sai assim desse jeito e volta, ele é levado e espancado e publicamente. Yeah, he certainly wouldn't have been reinstated as a son. Ele não ia ter tido o privilégio de tornar-se filho daquele homem. And another thing to notice is that normally speaking, it was the elder son who was responsible for organizing family events like a party. Normalmente o filho mais velho que é responsável por organizar eventos e festas. And so what's odd is that this younger son or this older son doesn't even know what's going on. E esse filho mais velho não sabe nem o que está acontecendo. You see, the father was willing to kill the fattened calf, which probably would have fed about 100 to 200 people. O pai estava disposto a matar um novilho gordo que podia alimentar quantas pessoas? 100 to 200. 100 a 200 pessoas. So it was probably a big, huge feast that this father was preparing for a whole village. Era uma festa muito grande para uma comunidade inteira. So the question is, okay, why did the younger son, why was he not beaten? And why did the older son not even know what was going on? Então a pergunta é: por que o filho mais novo não foi espancado publicamente e por que o filho mais velho nem sabia do que estava acontecendo? You know, sometimes we just look at the type of person that's like the younger, the prodigal son. A gente às vezes olha para um tipo de pessoa que é tipo como o filho pródigo. And we say to ourselves, well, a person who lives like that in society, he's not worth much. Uma pessoa dessa que vive na sociedade não vale muito. It might be like somebody who lives on the street and takes drugs. Alguém que mora nas ruas, que usa drogas. He uses meth and he steals from people Ele to rouba, ele support himself. usa maconha. And you say, well, now that guy really needs help. Olha, esse rapaz realmente precisa de ajuda. That guy needs salvation. Esse rapaz precisa de salvação. True? That's usually the people we think need the most help. Verdade, né? É isso que a gente realmente acha que a pessoa precisa de ajuda, esse tipo de gente. And we usually would look at somebody like an older son, somebody who would be like somebody in church. E se você olha para o filho mais velho, seria alguém que está indo para a igreja. And we think it's somebody who sings all the right songs, Que canta as canções certas. somebody who reads his Bible every day. Lê a Bíblia todos os dias. And they're praying with every time there's a prayer meeting. Está orando. Sempre que tem uma reunião de oração, ele está lá. They're always, they got a Bible under their, Tem Bible a under Bíblia their embaixo arm. do Or braço. they've got their app open to the Bible and they're reading it during their break at work. Aí tem um app aí no celular e está disposto a procurar e saber tudo. And we look at people like that, we say, well, for sure that person is really good. A gente olha para uma pessoa dessa e fala: com certeza, esse rapaz é muito bom. And if you looked at the son, you think to yourself, well, he was the good guy. Olha, ele era um menino bom. Esse era o rapaz bom da He família. did all the right rules, he did what was good. Ele fez as coisas certas, seguiu as regras. The problem is that both the younger son and the older son didn't have a relationship with their
father. O problema é que nem o filho mais novo, nem o filho mais velho tinha um relacionamento com o pai. The younger son disappeared, O filho mais novo desapareceu. and the older son was at home, but he didn't seem to give a care in the world about what his father was thinking. E o filho mais velho estava em casa, mas ele não parecia se importar com o que o pai estava pensando. So my question to you is, you might be here in church, but do you love God? A minha pergunta para você, talvez você está aqui na igreja, mas você ama Jesus? You can say, well, I love my father at home, he's in Brazil. Eu amo meu pai, está lá no Brasil. But do you love your heavenly Father? Você ama o seu pai celeste? I'd like to just think real quickly about 3 things that this son didn't seem to understand. And the first one is he didn't understand grace. Eu gostaria de frisar uma coisa, assim, 3 coisas. Uma das coisas que esse filho não entendia, uma das coisas é graça. He says in verses 29, 30, look, though many years I've served you and never disobeyed your commands, yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. And when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him. Então ele fala no versículo 29, estou sempre aqui, mas você nunca tirou um tempo para matar um novilho gordo para mim, com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. The older son didn't seem to understand this concept of grace. O filho mais velho parecia não entender a concepção de graça. Do you know what grace is? Você entende o que graça significa? You guys understand grace? Vocês entendem o que é graça? It's not just a female name. Não é só o nome de uma pessoa, graça. I knew a graça in Brazil, more than one. Eu conheci uma graça no Brasil, mais de uma. And people used to say graças, E o pessoal falava, used to give graças. graças. And I've known women, grace. Eu conheço mulheres com nome de graça. But do you understand what grace is in the Bible? Mas você entende o que graça significa na Bíblia? Grace means that God gives you what you don't deserve. Graça significa que Deus te dá aquilo que você não merece. Grace is something that, like what the father did, he cared for his younger son and he stooped down and he was willing to embrace him even when he was all muddy and smelly. Graça foi isso que o pai fez para o filho mais novo, quando ele abraçou aquele filho e aceitou ele mesmo cheirando mal e todo sujo. Grace isn't given because you've done good things. Graça não significa que você fez coisas boas. Grace is given in order that you can do good things. A graça é dada pela ordem com que você faz as coisas. Grace is something that's given to people who are unlovely. Graça é dada às pessoas que não são amadas. They're not lovable. Não são pessoas que você ama graciosamente. You ever had the acquaintance somebody that you work with, maybe somebody that you know that just rubs you the wrong way? Você já teve a experiência de trabalhar com uma pessoa que você conhece mais ou menos, que você olha assim e fala, essa pessoa não é muito agradável. It's like in Portuguese we say, que cara chato. Que cara chato. It's people that really rub us the wrong way. Essas pessoas que irritam a gente de uma certa forma. Oh, it's like, I can't stand being near that guy. Não aguento aquele rapaz. God loves people like that. Deus ama pessoas assim. And see, if God hadn't loved you and me like that, we wouldn't be here. Se Deus não amasse a gente desse jeito, nem eu nem você estaremos aqui. God is always one step or more ahead of you. God está sempre assim, um passo à frente de você. If you are here today seeking God, it's because God brought you here. Se você está aqui hoje procurando por Deus, é porque Ele te trouxe aqui. You might say, well, I'm in charge of my own life. Talvez você diga assim, eu estou em controle da minha própria vida. But the fact that you're seeking God for some reason, whatever that is, tells me that God's already at work in your life. Mas o fato de que você está procurando a Deus por alguma razão, me fala que Deus God's working in your life. que Deus está trabalhando. And you know what? If God's working in your life, which He is, you don't deserve it. E você sabe de uma coisa? Se Deus está trabalhando na sua vida You agora, don't você nem deserve merece. it. That's what grace is. Isso é o que é graça. Grace is like if the President of the United States invited you to the White House to have dinner.
Graça é se o presidente dos Estados Unidos convida você para ir na casa And dele. he has this really nice soup E ele tem essa sopa maravilhosa, and salad. essa salada. And you're sitting down with the president, the first lady. Está sentado com o presidente e a You primeira have this dama. wonderful entree. Essa palavra. You Os servos, além dos yeah, servos you've got maldosos, roast beef. Você You've tem got bife, seasoned vegetables. vegetal temperado, You know, fresh fruit. salada, frutas fresquinhas. Yeah, it's like a 7-course meal. That would be typical of the White Seria House, um probably. prato de primeira qualidade And- na Casa Branca. And you get all done, and you're leaving, and you just want to thank the president. E você acaba, quer sair e agradecer o presidente. And you take out your hand and you say, "Thank you so much, President." And then you slip him a $10 bill. Say, "This is the cup of the meal." Você vai lá e agradece, toca na mão dele e agradece e dá para ele $1 de $10 What na do you mão think dele. the president would think? O que você acha que o presidente ia pensar? You would dishonor the grace that he had shown you. Você ia desonrar a graça que ele mostra para você. If somebody gives you a present, you don't pay for it. Se você recebe um presente de alguém, você não paga. And that's what grace is. Isso que é graça. So everything that God is doing in your life, it's a free gift. He's offering it to you. Tudo que Deus está dando para você é de graça. Ele está oferecendo para você. And so I would encourage you to take hold of the promises of God. Então eu queria te encorajar a abraçar e aceitar as promessas de Deus. Perceive where God is working in your life. Prossiga e lute por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. And grab hold of that and seek Him more. Seek Him. Segure isso e procure mais. You know, you can die of thirst in the desert, Você pode morrer de sede no deserto, even if you're next to a pure spring of water. mesmo que você esteja próximo a uma fonte de águas puras. If you don't drink it, Se você não beber, you can have the solution right next to you, but if you don't take hold of it, pode it's ter a worth nothing. solução pertinho de você, mas se você não toma, You não could vai be fazer sick. nada. You could have a terrible disease. Você podia estar doente, ter uma doença Somebody could horrível. give you medicine. If you don't take the medicine, then you die. Se alguém te dá um medicamento e você não toma, você vai morrer. And see, the thing is that the son said, "All these years I've served you, you never gave me anything." Olha, esse filho mais velho chega e fala, eu te servi a vida inteira, mas você nunca me deu nada. The son didn't understand the grace of God, Esse his filho não father. entendia a graça. He also didn't understand his father's goodness. Ele também não entendia a bondade do pai. Because the father says to him, "Son, you're always with me. Porque o pai fala, meu filho, você está sempre comigo. All that is mine is Tudo yours." que é meu é seu. So let me ask you this question. Então deixa eu te fazer essa pergunta. Do you know the goodness of God? Você sabe da bondade de Deus? Do you realize that God is a really good God? Você sabe que Deus é realmente um Deus bom? The Bible says, just as this father said to the son, "All that is mine is yours." Esse pai fala para o filho, como a Bíblia diz, tudo que eu tenho é seu. The Bible says in 1 Corinthians 3, "All things are yours." Na Bíblia fala em 1 Coríntios que tudo que eu tenho é seu. He says in Romans 8:32, "He who did not spare his own son, Ele fala em Romanos que eu nem livrei o meu próprio filho, but gave him up for all of us, mas dei ele para todos nós. how then will he not also give with him graciously give us all things?" Como que não, graciosamente ele não ia fazer o mesmo por vocês? So God is willing to give you all things. Deus está disposto a dar para vocês tudo. Sometimes we read verses like that and we think, well, there must be a hidden meaning. A gente lê versículos como esse e a gente fala, não, deve ser um significado diferente. No, the Bible's saying that God wants to give you everything that He can give you. Não, a Bíblia está dizendo que Deus pode dar para você tudo que Ele pode He dar. wants to give you His forgiveness. Ele quer te dar perdão, He pours out His love to you. o amor dele. He wants you to do well in your job. Ele quer que você faça bem no seu trabalho. He wants you to have good Ele quer que relationships. você tenha bons relacionamentos. He wants you to be successful. Ele quer que você seja bem sucedido. And, you know, this isn't like some kind of a weird prosperity doctrine. E isso não é nenhum tipo de prosperidade estranha. This is the Bible. Isso é a Bíblia. And I don't think people really
understand that God is a great God. E eu acho que as pessoas às vezes não entendem que a Bíblia fala que Deus é um Deus bom. You know, in the end of this whole story, the person who really had a relationship with his father was the younger son. No final dessa história toda, quem realmente tinha um relacionamento com o pai era o filho mais novo. And sometimes I think it's odd that the people who are the most dynamic Christians are those who have been exactly the people who have been drug addicts on the street. E as pessoas que realmente têm um relacionamento dinâmico com Deus normalmente são as pessoas que estavam nas ruas. They come drogas. to the Lord and they're so excited. They're out telling other people about Jesus. Eles vêm para Deus e eles são tão animados com isso, e eles falam para todo mundo sobre Jesus. And sometimes it's the people who are in the church that they just have no life. E às vezes as pessoas que estão na igreja eles não têm vida. But the choice is really up to all of us. A escolha é para todos nós. There was this one poor European family, and they got on the ship one time. It was a European family. Tinha essa família da Europa. And they were taking this cruise for the first time. Eles estavam fazendo um cruzeiro pela primeira vez. And so they didn't know anything about traveling, transatlantic. Eles não sabiam nada sobre viajando o Oceano Atlântico. But they decided that they would stock up with everything they think they need. Então eles, planejaram com tudo que eles sabiam. They packed their bags. Empacotaram. And they also took lots of food. Eles levaram um monte de comida. Okay, so they're on the ship and they're bringing out the cheese sandwiches. Então eles estão lá no navio e trouxeram sanduíche. They probably had some bottled water, maybe, Tinha águas. and maybe they couldn't afford Coke. Talvez eles não podiam comprar Coca-Cola, né? And so they're giving out sandwiches to the kids. Estão distribuindo lá comida para as crianças. And one of the kids saying, "I can't stand cheese sandwiches. We've been having these for a week and a half." Um dos filhos falou assim, não aguento mais desse tipo de sanduíche, já estou comendo isso já faz uma semana e So one of meia. the boys says, "Dad, please, can't I just have a little bit of money and I'll go to the one of the places on deck here and buy myself an ice cream cone?" Um dos filhos falou assim, pai, por favor, posso ter algum dinheiro só para mim aqui comprar alguma coisa que eu gostaria de comer? So the father looked and he dished out the coins and he says, "Go ahead, just one scoop of ice cream." O pai foi lá e deu um dinheiro para ele comprar um sorvete. The son got there E o filho chegou lá. and he came back and he says, "Dad, I had my ice cream." Dad, o menino foi lá, comprou o sorvete, voltou e falou, pai, eu tive meu He sorvete. said, "You know what I discovered? E você sabe o que eu descobri? I discovered that I could have all the food I wanted Que there. eu posso ter toda a comida. The food is included in the passage. A comida é toda incluída no pacote. When we bought the ticket to go across the sea, the food is included in it." Quando a gente comprou o pacote para ir no cruzeiro, a comida estava incluída também. And sometimes I think we live just like that family with cheese sandwiches. E às vezes eu acho que a gente vive simplesmente como essa família, comendo sanduíche. Our prayers are like this big. Nossas orações são assim, desse tamanho. Oh God, maybe if you'd be so nice, it'd just be good to maybe bless me just a tiny little bit. Oh Deus, se você pudesse ser um pouquinho bom e me abençoar, desse tamanho assim, só um pouquinho. Why don't we ask for big things? Por que a gente não pede por coisas maiores? You gotta see things in God's perspective. A gente tem que ver as coisas diante das perspectivas de He's a Deus. good God. Deus é um Deus bom. And in the end, his relationship, E no final de tudo, nessa relação, it would have been great to hear the end of the story where he was restored with his father. seria bom para ver se no final disso tudo se a relação foi restaurada. But it kind of leaves us dangling and we never find out. Mas deixa a gente pendurado sem saber o que aconteceu. But I would ask you, do you have a relationship with God? Mas eu te pergunto, você tem um relacionamento com Did you know Deus? that studies have shown that about a third of babies placed in the various orphanages with no love actually die from lack of it? Você sabia que 1/3 de bebês são jogados assim, sem amor? Eles, desprezados, eles normalmente não sobrevivem? The babies have to be held and snuggled. Bebês precisam ser segurados, abraçados. Howard Hughes once said that he would have given approximately $4 billion, that he'd give it all away if he could have one good friend. Uma pessoa famosa falou que ele daria 4 $4 billion. bilhões para ele ter um bom amigo.
teenage girl in church once said, "At times I feel like I am more committed to godliness than I am to God." Uma adolescente chegou a falar, às vezes eu acho que eu sou mais dedicada ao quê? Piedade. Piedade do que a Deus. So my question to you is, do you love God the Father? Minha pergunta é, você ama Deus, o Pai? The Bible says that our fellowship is with God. A Bíblia diz que nossa comunhão é com o Pai. Fellowship is not just going back and eating. Comunhão não é só a gente ir ali para comer. It's a pretty nice part of the fellowship. É uma boa parte. But when we say fellowship with God, it means that you have a relationship with Him. Comunhão But you have a relationship with Him. se você tem uma relação com Deus é melhor do que até você ter comunhão com as pessoas. You have a dialogue with Him. Você tendo um diálogo com Deus. And that's really where it starts. Isso é onde realmente tudo começa. You know, I listen to some people and they talk about a relationship with God like they're really good friends with Him. Eu às vezes converso com algumas pessoas e eles falam como eles falam que a relação deles é com Deus e realmente eu acho que eles realmente têm um relacionamento com Deus. They say things like, "Yeah, God and I were talking and the Lord told me." Eles falam, olha, eu e Deus estávamos conversando e Deus falou isso comigo. That's what God wants for all of us. E é isso que Deus quer para todos nós. You know, I just want to finish up here. I'd just like to finish up with a quote. Eu gostaria de terminar aqui agora com um quote. George Mueller said, George Miller said, he said, he said, I've discovered that the first and great and primary business of each day eu descobri que o primeiro e grande ocupação para começar o dia that I should attend to every day was to have my soul happy in the Lord. que Alegrar a minha alma. então, resumindo, se eu começar o dia com Deus, antes de qualquer outra coisa, a minha alma vai estar bem, vai estar feliz com o Senhor. So, I'd like us to, maybe Andrew, you could come up and finish up with a song. Andrew, você pode vir e terminar com uma música? Once again, my challenge to you would be, do you love your Father? Mais uma vez eu te pergunto, o meu desafio para você é te perguntar, você ama a Deus? You know, that's an interesting question because it's basically the same question that Jesus asked Peter. Sabe, isso é interessante porque é basicamente a pergunta que Deus fez para Pedro. And it was after Peter had denied Jesus 3 times. E foi depois que Pedro negou a Jesus 3 And he vezes. said, I don't know this Jesus. Ele falou, eu não sei disso, Jesus. Jesus asked Peter 3 times, Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, do you love me? você me ama? It's interesting because Peter never sought Jesus out. É interessante porque Pedro nunca viu Jesus. He never tried to restore a relationship. Ele nunca tentou reconciliar a relação dele com Deus. When he denied Jesus 3 times, he felt horrible. Depois que ele negou Jesus 3 vezes, ele se sentiu horrível. But then, short time after that, Jesus found him on the beach. Mas logo depois disso, Jesus achou Pedro na praia. And he said, do you love me? E ele falou, você me ama? Ele perguntou. He didn't ask Peter, are you going to do the right things? Ele não perguntou para Pedro, você vai fazer as coisas He certas? didn't say, have you been thinking about me? Ele não perguntou, você tem pensado sobre mim? Have you been telling people about me? Você tem falado para as pessoas a respeito de mim? He just wanted to know, do you love me? Ele só queria saber, você me ama? If you love God, that really resolves probably the majority of your problems in life. Se você ama Jesus, isso realmente é o que resolve quase tudo em sua vida. If you love God the Father, you love Jesus, then you're going to obey Him. Se você ama Deus, você vai amar Jesus e você vai obedecê-lo. You're going to talk to Him. Você vai falar com Ele, You're going to seek Him. você vai procurá-lo, You're going to tell everybody about Him. você vai falar para todo mundo sobre We Ele. talk about people we love. Nós falamos sobre para as pessoas que a gente ama.
And I guess if I were to suggest do something, I'd say commit your life completely to Him and say, Jesus, I want a love relationship with you. E se em tudo isso eu fosse falar alguma coisa, eu diria: Jesus, eu quero comprometer o meu tempo contigo e ter um relacionamento contigo. Let me pray for you. Deixa eu orar por você. Lord God, we thank you for the fact that you love us. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo fato de que o Senhor nos ama. And we want to tell you that we love you. E nós queremos te dizer que nós te amamos. I ask you, Lord, that those of us here would know about your grace. Eu te peço, Senhor, para que nós aqui podemos descobrir sobre a tua graça. Know that you're a good God. Conhecer mais sobre a tua bondade. And that we might have a good, strong relationship with you. Que a gente possa ter uma boa e forte relação contigo. Lord, you said, draw near to me and I will draw near to you. Você fala, Senhor, chega até a mim e nós nos chegamos até a ti. Lord, we want to recognize the fact that you are already working in our lives. Nós queremos reconhecer o fato de que o Senhor já está trabalhando em nossas vidas. You've even been calling us closer to yourself. E o Senhor tem nos chamado para ficar mais perto de ti. God, I just would say from my heart, I want more. Eu diria do meu coração, Senhor, eu quero mais. You spared me from death about 3 years ago. O Senhor me livrou da morte 3 anos atrás. You saved me for a purpose. O Senhor me salvou com um propósito. And I want to live for your glory. E eu quero viver para a tua glória. And I ask you that all of us here would have that same desire. Eu peço para que todos nós aqui nessa noite possamos ter o mesmo desejo. God, we don't want to wait until we're an inch away from death to make a decision like Senhor, nós that. não queremos esperar até nós estarmos perto da morte. Lord, I ask you that we would passionately love you today. Pedimos que o Senhor coloque uma paixão no nosso coração para te amar. Lord, put a strong desire within us to draw us close to yourself. Coloque um desejo enorme dentro do nosso coração para chegarmos mais perto de ti. I pray that you touch every person here Eu oro para que o Senhor toque cada pessoa aqui and draw each one to yourself in a special way. e traga cada uma, Senhor, de uma forma bem especial. And I ask you that we would respond to that. Que nós possamos responder a isso. In Jesus' name.